Então, no domingo passado, nós falamos do primeiro capítulo e do segundo capítulo da carta de Tiago, né? Só para a gente relembrar um pouquinho, né? A carta de Tiago é uma carta que foi escrita às igrejas em geral, né? Às vezes as cartas eram escritas e passadas a várias igrejas, né? E ela fala um pouco sobre como deve ser o comportamento dos irmãos, né, diante de algumas situações. E Tiago é uma carta interessante porque ele fala muito de como é que tem que ser a nossa vida cristã na prática, né? Como é que a nossa fé se transforma em prática através das obras. Embora pareça que tem uma discordância entre Tiago e Paulo, quando Paulo diz que a salvação é pela fé e Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, né? Não há um é o contrário ao outro, né? O que Tiago vai dizer é que você demonstra a sua fé através das suas obras, né? E aí nós ouvimos sobre isso. Ele falou sobre a acepção de pessoas, né? No capítulo 2, o capítulo 1 vai falar sobre como nós devemos ter paciência, das agruras que vêm, né? Das tentações, das provações. Falamos da distinção entre provação e tentação, né? Deus não nos tenta, mas Ele nos prova, né? E outra coisa que nós conversamos também foi como os nossos pecados, eles vêm da ação da concupiscência da nossa própria alma, né? Então, só lembrando que no capítulo 1, versículo 14, cada um é tentado e, quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte, né? Então, nós é que devemos ter cuidado para, antes que o pecado aconteça, né, tomar cuidado com aquilo que nos fragiliza, né, aquilo que em nós é fraco, para que a gente não dê mais força a essa concupiscência, para que ela não se transforme no pecado. Então, no capítulo 3, Tiago vai falar muito sobre a questão da língua, né? De como a nossa língua pode ser bênção e maldição, tá bom? Então, vamos começar a ler? Todos estão aí na Tiago, capítulo 3. Vamos lendo e discutindo, tá, irmão? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode levantar a mão no meio do caminho aqui, pode parar que a gente vai discutindo. Então, vamos lá. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Vamos dar uma paradinha aqui só para a gente falar no comecinho. Por que Tiago vai dizer que vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, né? Aquele que às vezes está numa posição dentro do grupo e que vai passar o ensinamento, ele tem que ter muito cuidado, porque o juízo para ele é mais pesado, né? Nós vemos, às vezes, muitos erros dentro das igrejas e a culpa, às vezes, é da condução da igreja, né? Porque a própria condução da igreja precisa levar os irmãos a fazer essa discussão, a buscar a palavra, realmente se pautar pela palavra e não pela doutrina de homens, né? E, às vezes, muitas pessoas, por falta de conhecimento, seguem doutrinas de homens, né? Porque seguem as pessoas erradas, né? A Bíblia não aqui no livro de Tiago, mas a gente sabe que a Bíblia ela nos alerta, né, sobre os falsos pastores, que são lobos em pele de ovelha, né? Que vão seguir os seus próprios desejos e não a palavra. E quanto mais vai chegando o tempo do fim, mais esse processo vai acontecendo. E nós sabemos que isso tem acontecido muito no nosso tempo, né? Muitas pessoas que, em vez de buscar, né, a essência da vontade de Deus, que é a palavra, vão pela cabeça de outras pessoas.
É por isso que nós devemos estar sempre buscando conhecimento diretamente da fonte, né? Eu não sei se os irmãos sabem, eu dou aula de História da Física, né? E em História a gente fala da fonte primária. O que é uma fonte primária e uma fonte secundária? Eu quero saber o que fulano disse, eu vou lá ler onde o fulano escreveu. Eu não vou ler o que alguém disse do fulano, que isso é que a gente chama de fonte secundária, eu vou na fonte primária. Eu vou ler diretamente sobre o pensamento dele para conseguir entender e não ir através da interpretação de outra pessoa, né? É claro que nós devemos confiar nos nossos pastores, nas nossas direções, claro, mas quando a gente percebe que eles estão sendo guiados realmente pela palavra, né? Então, primeiro ele começa com essa advertência, né? Que quando você você tem uma responsabilidade maior. Eu tenho uma responsabilidade maior quando eu estou aqui, né? Nós temos uma responsabilidade grande quando nós estamos fazendo um evangelismo com uma pessoa. O que nós vamos dizer àquela pessoa, né? Vamos dizer apenas o que ela quer ouvir? Ou aquilo que é a verdade, né? É interessante a gente lembrar que os pregadores, não os pregadores, mas os profetas, né? Que eram, a palavra de Deus antes vinha pelos profetas. Agora nós estudamos a palavra de Deus através do Evangelho, né? Mas lembre-se que os profetas, eles eram perseguidos. Nenhum profeta tinha glória. Muito pelo contrário, eles eram perseguidos e mortos, porque eles tinham palavras duras. Eles diziam, pare de fazer isso, porque Deus vai castigar você. Deus vai trazer um juízo para essa nação, porque vocês estão pecando muito. E aí eles eram perseguidos, muitos foram mortos, né? Por quê? Porque eles traziam a palavra da verdade e não aquilo que as pessoas queriam ouvir, né? Infelizmente, hoje, muitas igrejas dizem apenas o que as pessoas querem ouvir, né? Deus tem bênção para nós? Tem. Deus tem cura para nós? Tem. Mas, principalmente, Deus nos chama ao arrependimento dos pecados, a consertar a nossa vida e ser realmente nova criatura. Esse capítulo de Tiago, né, fala sobre a questão da língua, do texto da palavra, mas eu achei que vocês falam agora, assim, como ele fala, né, muitos de vós não sejam mestres, né, aí você tem que lembrar que o pessoal da visão celular, por exemplo, aí assim, estamos fazendo células, né, aí as pessoas lá dentro, aparentemente se conheciam, e muitos correram mesmo, né, mas ainda assim, uma pessoa que às vezes tão recente na igreja e tal, já pegava e falava uma pessoa que foi uma célula que marcou com o grupo. E sempre essa pessoa, às vezes, ela nem tinha a direção do Espírito de Deus e acabava ensinando heresias. Quer dizer, essas pessoas, então, na verdade, segundo o que está aqui, elas eram levadas a ter um julgamento mais severo do que poderia ter se ela não tivesse essa posição. E realmente, né, assumir a posição da igreja é realmente uma coisa. Nós precisamos da direção do Espírito Santo? Sim, claro. O Espírito Santo precisa dirigir, mas o Espírito Santo precisa ter a ferramenta para fazer, né? Então você precisa buscar também, ler, né, compreender. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor na internet, e ele falava assim, não fica só ouvindo pregação de internet. Leia também, tente entender você, porque senão você sempre vai pegar o ponto de vista do outro. E nunca, quando você vai construir o seu próprio ponto de vista, né? Se você sempre pega de segunda mão, né, as ideias de segunda mão, né? Por isso é que é tão importante a leitura da palavra por nós, e a gente pedindo, é claro, pedindo direção do Espírito Santo para que abra os nossos olhos, né? Para que a gente possa compreender. A palavra é tão perfeita que às vezes a gente lê o mesmo texto, mas tem um outro olhar, um outro direcionamento, depende da situação. Às vezes a gente vê um detalhe que a gente não tinha percebido, né? Então vamos continuar, irmãos. E ele vai dizer o seguinte, porque todos tropeçam em muitas coisas, e se alguém não tropeçar na palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
né? O que ele está dizendo? Se você conseguir controlar a sua língua, a sua palavra, que quantas vezes a gente fala uma palavra fora do lugar, e a palavra é uma seta que depois que lança não dá mais para segurar, né? Então, se você conseguir dominar a sua boca, né, a sua língua, em algumas traduções vai falar de língua mesmo, aqui tá, na minha está a palavra, né? E aí você vai conseguir refrear também o resto do corpo. E agora ele vai falar ele vai fazer várias comparações aqui da língua, né? A partir do versículo 3. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vamos parar aqui só para a gente, que aqui depois ele vai falar da comparação com fogo. Então, primeiro ele faz a comparação, que a língua é como um freio do cavalo. Você coloca o freio do cavalo para guiar o cavalo. Então, onde a língua vai, às vezes, vai todo o entendimento, né? A palavra também vai... Eu não me lembro agora em que capítulo e versículo, mas fala que a boca fala aquilo do que o coração está cheio, né? Aí a língua, ela mostra qual é a nossa direção, né? Assim como um cavalo, que é guiado pelo freio, e assim como o leme do navio, que mesmo sendo pequeno, consegue direcionar uma embarcação que é muito grande. Assim como o fogo, né? A língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, né? Então a nossa língua pode ser... mostra a nossa direção, e ela também pode inflamar como um pequeno fogo que queima todo um bosque, uma floresta, né? Esse pequeno órgão que é a nossa língua pode colocar tudo a perder, né? Nós temos que nos lembrar, irmãos, que a nossa natureza, né, ela é direcionada pelo pecado, a nossa natureza humana, né? Nós buscamos ser um homem espiritual sempre, mas nós somos carnais, né? E uma das coisas que expressa essa carnalidade é a língua, né? Às vezes, sem querer, a gente fala coisas que não deve. Quer ver uma coisa? Trânsito. Você está lá no trânsito, vem um abençoado, faz uma besteira na sua frente. Aí, às vezes, a gente lança uma palavra que não devia, né? Sendo que a gente vem aqui, louva o nosso Deus, canta, fala palavras com os nossos irmãos, e aí tem hora que a gente até fala assim, abençoado, tira minha bênção, né? Me tira da graça. Então a gente tem que ter cuidado com isso, irmão. Só o Espírito Santo de Deus para tirar isso da gente, porque às vezes é tão automático, mas com o tempo vai diminuindo. Quando a gente vira nova criatura, vai mudando, irmão. Vamos lá, versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de besta fera como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. O homem é tão poderoso diante dos outros animais e pode domar todo tipo de animal, né? Por mais selvagem que ele seja, mas não consegue dominar a língua. Continuação do versículo 8. É um animal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal.
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de abençoar, né? Então vamos focar mais nisso, né? Em ser bênção sempre, falando boas coisas das pessoas em vez de falar coisas ruins, né? Eu sei que tem gente que parece que pede, né? Mas mesmo assim a gente tem que se dominar. Isso é parte do processo, irmãos. É parte do processo de transformação da nova criatura. É também todo o nosso vocabulário que vai mudar. Irmãos, houve uma época da minha vida em que de 10 palavras que eu falava, acho que umas 8 pelo menos eram palavrões. Né? Uma das transformações que você vê, que às vezes você fala um palavrão assim, parece que aquilo não encaixa mais com o seu novo eu. Né? Essa é a verdadeira transformação que a gente tem que perceber na nossa vida. Senão você não é nova criatura. Né? Não é só, é claro que vai mudar tudo na gente, vai mudar a nossa maneira de vestir, vai mudar a nossa maneira de falar, né? Eu já contei isso para o Wellington, eu não contei para todos vocês aqui. Eu sempre usei roupas curtas, mesmo dentro, porque na igreja onde eu fui batizada não tinha uma regra muito rígida para vestimenta. Então mesmo na igreja em que eu fui batizada, eu usava umas roupas mais curtas. Irmãos, eu tive uma doença de pele, que a minha pele ficou toda manchada. Eu tinha que usar roupa que tapava até o pé. Eu entendo isso como um ensinamento do Espírito Santo na minha vida. A minha dermatologista ficou impressionada como as minhas manchas saíram. Eu tinha mancha na língua. No céu da boca eu tinha mancha. Imagina, o meu pé ficou todo manchado, a minha perna ficou toda, meus braços. Então eu tinha que usar roupa muito comprida para as pessoas não verem. Né? A gente fica chateado, porque a pessoa fica olhando, às vezes não sabe o que é, né? Pode ficar preocupada. Né? É uma doença autoimune, uma alergia a gente mesmo que eu desenvolvi. Né? E o meu corpo ficou todo marcado. Minhas costas, meu braço, o braço tinha menos, né? Mas minhas pernas. Então eu passei a usar roupas mais compridas, mesmo assim, mesmo que não era, tanto que as pessoas até na igreja falavam que eu estava vestida igual assembleiano. Porque a minha roupa era comprida demais até, né? Mas é porque eu passei por esse processo, né? Então tudo na gente vai se transformando. O jeito de vestir, o jeito de falar, né? Porque a nossa boca foi feita para glorificar nosso Deus, né? A gente vai ficar falando besteira, vai ficar onde tem conversa que não é para a gente estar conversando, né? Às vezes é uma piada uma piada de mau gosto, que tem um comentário. Você é crente, sai de perto. Eu falo logo, não brinco com essas coisas não, porque eu sou crente. É hora de você também se afastar e mostrar que a gente é diferente, né? Não é que a gente é diferente, que a gente é melhor, não. Na verdade, algumas coisas... a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, né? Da amizade com o mundo. Né? Quando você se torna uma nova criatura, você deixa de pertencer ao sistema do mundo. E isso tem que ser refletido em tudo em você. Nos seus hábitos, nos vícios. Né? Eu sei que alguns vícios são difíceis, irmãos, de largar. São. Mas pelo Espírito Santo, quando Ele habita em nós, a gente deixa vício. Nós já vimos testemunhos aqui de irmãos que abandonaram vícios. Né? Então, como você vai permanecer na igreja anos e anos com vícios? Onde está a nova criatura? Né? Tudo isso nós temos que ver, né? Bom, mas a língua não é de todo ruim, não. Vamos ver um pouquinho mais aqui, né? Com ela bendizemos, voltando um pouquinho no versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim.
Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e águas amargosas? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então a nossa boca, né, a nossa língua também é comparada por Tiago com fonte de águas, que pode ser uma fonte de águas doces, né? Pode ser uma árvore frutífera que dê bons frutos, né? Frutos doces. Ele fala dos figos, né? Ou outro tipo de fruto, ou águas amargas, né? Isso depende da gente. Então a gente precisa refrear a nossa língua. Eu vou pedir aos irmãos, vamos só fazer uma leitura rapidamente aqui em Provérbios 6, 16. Alguém achou aí primeiro que eu? Eu acho que eu vou ter que ler, porque senão fica ruim na gravação, né? Seis, 16. Aborrece o Senhor e a sétima é a sua alma dominada. Pode continuar. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que ama contendas entre irmãos. Então, ó, a palavra de Provérbios vai falar das 7 coisas que aborrecem a Deus, e a última que abomina, né? E em várias dessas aí está incluída a questão das palavras, da língua, né? A língua mentirosa, quando você profere contendas entre irmãos, e tem uma outra terceira também, que também fala da língua, né? Então, irmãos, isso é coisa que Deus abomina. E nós devemos nos lembrar que essa palavra aqui é direcionada às igrejas. Então, Tiago não está falando do povo do mundo aqui. Tiago está falando dos irmãos da igreja, né? No capítulo 4 ele vai falar que é uma guerra que nós travamos, né? Bom, então dando continuidade aqui, agora ele vai falar da questão da sabedoria que vem do alto e da sabedoria da terra, né? Depois nós vamos voltar na questão da língua, porque mais lá na frente ele vai falar mais sobre a língua. Continuando no versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso no vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, Tiago vai falar que há uma distinção entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria carnal, né? Que é animal, a sabedoria que é terrena, animal e diabólica, né? Então, no mundo em que a gente vive, o que a gente pode pensar? O que ele tenta falar aí? Que é sábio e inteligente, né? Você pode ter o conhecimento e não saber como usá-lo, né? Ou ter discernimento, porque ele vai distinguir sabedoria e inteligência, né? Às vezes não é o conhecimento acadêmico, às vezes não é
Eu, no meu meio, eu vejo muitas pessoas que têm muito conhecimento acadêmico, doutores, pós-doutores, pessoas absolutamente ignorantes umas com as outras. Então, o conhecimento, principalmente o conhecimento do mundo, não necessariamente é a inteligência. E quantas pessoas nós já vimos que são pessoas que não têm conhecimento acadêmico, mas são pessoas tão inteligentes, tão polidas. Eu dei aula no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Quantas vezes eu vi pessoas que tinham uma inteligência tão distinta das outras, mas eram pessoas que não tinham. Às vezes não tinham primeiro grau completo, segundo grau completo. Eu trabalhei numa empresa que, para ela receber os ISOs, né, todo mundo tinha que ter segundo grau. Então, eles fizeram uma escola dentro da empresa, para que todo mundo alcançasse o segundo grau. Então, tinha colegas lá da empresa que tinham até quarta série. Aí, eles tinham que tirar o diploma do primeiro grau, e depois, antigo, né, primeiro grau, e depois o segundo grau, né? Hoje é ensino fundamental e médio. Então, eu vi, às vezes, pessoas que trabalhavam a vida inteira na fábrica, grande conhecimento sobre aquilo que eles trabalhavam, e você via que eles tinham um conhecimento prático muito, muito profundo, né? Mas quarta série, primária, né? E aí as pessoas iam lá para estudar. Eu era a professora e coordenadora da escola dentro da fábrica, e você percebe isso. Então, às vezes, sabedoria não é só ter conhecimento, mas também saber como usar o conhecimento, né? E às vezes as pessoas têm conhecimento e usam aquele conhecimento da maneira errada. No mundo em que a gente vive, as pessoas usam conhecimento às vezes para esperteza, para prejudicar outras pessoas, né? Para tirar dinheiro das pessoas, né? Essa sabedoria, né? Essa é uma sabedoria animal e diabólica, né? Na verdade, aquilo que Deus nos deu, eu creio que Deus nos deu inteligência. Deus deu ao homem a inteligência de criar coisas. Irmãos, nós todos viemos aqui, alguns moram longe. Andando a gente não chegava. Mas nós viemos em automóveis ou nos ônibus que foram construídos pelos homens, com a inteligência que foi dada por Deus. Deus deu ao homem uma inteligência para que ele possa usar essa inteligência, mas nós sabemos que nem sempre a inteligência do homem é usada para o bem comum, né? O homem tem muita tecnologia e conhecimento, mas não para a igualdade, né? Como eu dou aula de história da física, história da ciência, eu falo muito sobre isso. A ciência não é boa nem ruim, o problema é o que o homem faz da ciência, né? Nós estamos aí aguardando que a ciência nos dê uma resposta sobre um remédio, sobre uma vacina, né? Mas aí nós também temos que lembrar que essa vacina, ela vai ser produzida pela indústria farmacêutica, que vai nos vender a vacina. E nós vamos ter que pagar o preço, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica, por exemplo, ela gasta muito mais tempo, dinheiro e investimento buscando remédio para calvície do que remédio para o câncer. Porque remédio de calvície dá mais dinheiro, né? Então, não é a ciência má ou boa, não. É como uma faca que serve para você cortar coisas, né, dentro da sua casa. Toda cozinha precisa de uma faca. A faca é má porque você pode matar alguém com a faca? Não, a faca é um objeto. Quem é que pode fazer o mal ou o bem? Aquele que porta a faca, né? Então, a ciência não é boa nem má. A ciência é aquilo que o homem faz dela. E depende dos homens, né, que estão por trás da ciência. Fala, irmão. A irmã, quando estava falando no início do texto, no versículo 2, a irmã estava falando do primário, do secundário, e a palavra de Deus no primário, ela é exatamente no Velho Testamento e no primário no Novo Testamento. É a mesma fonte que nos alimenta. Então, no versículo 2 de Tiago, porque todos tropeçamos em muitas coisas.
se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também rever todo o povo, falando o próprio Jesus. Esse que realmente ele é perfeito. Jesus não tropeçou em nenhuma palavra. Tiago fala que nós humanos, exatamente, temos que tomar cuidado e ter como referência esse alguém que realmente não tropeça em palavra. Então Jesus ele dá esse exemplo para nós. E a irmã também no versículo 10, da mesma boca que procede bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isto faça assim. E lá em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 12, fala assim: o homem mau, o homem ímpio tem a boca pervertida. A língua está na boca. Então procede. Da mesma forma que a irmã, a ciência criou de um estudo exatamente inocente, a gente não pode fazer juízo e nem julgar, mas inocente da onde partiu esse cidadão que está no planeta. De um estudo, de um laboratório e tal, vazou essas coisas. Então, da ciência, que fez o bem ou mal, não, mas ele saiu e está fazendo isso. E hoje, como a própria irmã falou da farmácia, hoje eles estão buscando uma fórmula, alguma coisa e tal. Deus é o Criador de todas essas coisas. Nós, humanos, somos aproveitadores e usamos a matéria-prima para criar as coisas, para evoluir as coisas. E Deus criou o sol hoje assume que a matéria-prima do sol nós usamos para a saúde, para isso e para aquilo, né? Então, a palavra de Tiago, como a gente falou, exatamente, da língua, do poder dela. E hoje nós sabemos que no mundo evangélico, cristão, certo, de crente, as pessoas usam a própria boca para falar em verdade. Quando no versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, exatamente, estão usando a própria palavra de Deus para dizer que se o Deus é criador do céu e da terra, de todas as coisas, Ele que nos alimenta com o sol, com a chuva, com tudo isso, então muitas pessoas estão falando aquilo que Deus não fala, como a irmã falou no início. Como realmente nós estamos aqui para ouvir, o irmão na oração falou, estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nós. E muitos estão fazendo o quê? Fazendo as promessas de Deus infundadas. E as promessas de Deus não fundadas. Da onde que vem isso? Da língua. Da onde que vem isso? Da boca. Da onde que vem isso? Do pensamento. Da onde que vem isso? Do coração. E quando você quer o bem, o seu coração vai falar, o seu pensamento vai produzir coisas boas, seu ouvido vai ouvir coisas boas, seus olhos vão ver coisa boa, sua boca vai falar coisa boa. E como realmente o homem, os falsos mestres, como está falando aqui em Tiago, não olha por isso, olha para si próprio materialmente, ele vai produzir pela boca e pela língua todas as coisas diferentes. E Jesus aqui, esse é alguém. Jesus deu um exemplo, ele não tropeçou em nenhuma palavra. Jesus jamais falou, vou para o Pai, ele foi. Jesus jamais falou, não vou curar, ele curou. Então, sempre que ele falou, ele deu essa liberdade de a gente escolher. Mas Tiago, que nós aprendemos aqui, estamos aprendendo, Tiago está chamando a nossa atenção de que se você tem tempo para pensar, pense antes de falar. Porque você está refreando a língua. Está segurando ela. Quando o cavalo assim trabalha, você segura a boca do freio dele, Deus está nos chamando a atenção no seguinte: pensa, produza e depois fala. Porque é um meio de nós corrigirmos a nós mesmos. Porque muitas vezes nós falamos coisas, me perdoa que eu já falei. Deus está chamando a atenção para a gente refrear, segurar, reter exatamente aquilo que vai falar. Irmãos, nós temos que nos lembrar que, primeiro de tudo, não é impossível a gente fazer essas coisas, não é impossível. Não é impossível para a nossa natureza carnal. Mas pelo Espírito Santo que habita em nós conseguimos fazer tudo isso. O tempo todo, a vida do cristão é isso. Nós temos nosso alvo, que é Jesus Cristo. E o tempo todo a gente tem que olhar para Jesus, o que Jesus faria, o que Jesus diria, seria assim que Jesus agiria? Ele que é nosso modelo.
a nossa natureza humana é completamente diferente disso. Nós já falamos isso aqui. Na aula passada nós falamos sobre o nosso egoísmo, a nossa individualidade, né? Mas, dirigidos pelo Espírito Santo, nós conseguimos fazer essas coisas. Ter um amor verdadeiro pelo nosso irmão, mesmo aquele que a gente compreenda que ele não age da melhor maneira, né? Mesmo aquele que não que é pecador, porque também somos, né? Primeiro nós temos que lembrar disso, todos somos pecadores, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus nos justifica porque Ele nos ama, mas às vezes a pessoa faz uma coisa completamente errada, mas mesmo assim a gente deve amá-lo, mesmo assim nós não podemos falar mal dele, né? Por que nós não podemos falar mal dele? A palavra fala que o outro é criatura feita por Deus. Eu não enfatizei isso aqui. Amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, o nosso irmão, a quem nós estamos amaldiçoando e falando mal, ele foi feito à semelhança de Deus, assim como nós. Né? Então, nós não temos direito de falar mal dessas. Quando nós discutimos na aula passada, que quando a gente faz acepção de pessoa, nós estamos fazendo o contrário do que Deus nos ensina a falar, a fazer, né? Que Deus nos ama igualmente, independente. Deus não ama a gente porque a gente é bonzinho e faz a vontade dele, não. Deus ama também aquele que não faz a vontade dele. Pela vontade de Deus, nenhum se perderia. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Os homens vão de abelhudo. Né? Não foi feito para a humanidade. A humanidade foi feita para glorificar a Deus. Eu estou dando esse assunto aí, né? Mas olha só, aqui em Tiago, capítulo 3, fala o seguinte, ó. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha e morte. Mas aqui a Bíblia fala assim, que nenhum homem, ninguém consegue refrear, né? Mas aqui no início de Tiago, ele deixa bem claro, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito. Então é o seguinte, né? Mas não tem ninguém perfeito. Então, assim, todos nós tropeçamos em palavras. Assim, vou ser sincero, né? Aqui no nosso meio mesmo, né? Poxa, eu já ouvi coisas, né? Que me magoou muito, mas eu também creio que eu também andei de magoado com o Senhor primeiro. Então, assim, não tem jeito, a nossa língua é um mal que nós não conseguimos refrear. A Bíblia mesmo está dizendo isso. Porém, é o seguinte, quando eu saio na rua, eu ando tropeçando, mas às vezes eu tropeço. Por quê? Porque o tropeço, né, é um acidente, né? Era algo que foi ocasionado de uma forma sem querer, né? Aconteceu sem querer. Então, assim, então a gente tropeça em palavras. Mas a Bíblia é bem clara, ela fala o seguinte, que o mal dizente será lançado no fogo do inferno. Então existem pessoas que a vida dela é falar mal dos outros, né? Já tem a sua língua né? Pronta para poder falar mal. Secretário do inimigo. Então esse pessoal é bem claro, esses vão para o inferno. Mas assim, mesmo nós sendo crentes, mas infelizmente não tropeça. Às vezes a gente fala um negócio que não deveria. Sim. Eu confesso, teve um dia que eu estava dirigindo, olha, eu acho que estava eu, a Esther, né, nós matamos no carro, eu não lembro se me catava no carro. Mas uma pessoa pegou, estava do meu lado, para poder desviar do carro, pegou a senhora, entrou na minha frente, e se eu freasse, eu ia bater nele. Né? Aí eu, sem querer, acabei falando um negócio que eu não deveria, né? Na hora eu falei, botei a mão na boca, meu Deus, me perdoa, porque eu não devia ter falado isso. Tem que fazer igual Isaías. Eu sou impuro, queima, bota brasa na língua, nessa língua, queima. Mas percebe que assim, aconteceu sem a minha vontade, um acidente, né? Então assim, nós, cristãos, nós tropeçamos, né? Falamos coisas acidentalmente. E assim, a gente se arrepende, Deus nos perdoa. Mas agora existem pessoas que a vida dela realmente é falar, e essas pessoas, sim, essas são do inferno. Então, essa mensagem que o Tiago nos fala. Eu tenho um amigo que ele fala bem assim, que a diferença entre as pessoas
boas e ruins, né? Nem é no contexto religioso que a gente estava discutindo isso, não. Estava discutindo isso num contexto, uma conversa informal. Falou assim, a gente fica, às vezes a pessoa boa fica com raiva. Você tem raiva, mas quanto tempo você fica no estado de raiva? Né? Às vezes a gente fala uma palavra dessa, rapidamente a gente, opa, né? Eu penso assim, Senhor, só o Senhor para ter paciência com esses seus filhos, porque a gente, ser humano, não tem paciência um com o outro, não. Mas rapidamente a gente já vê o que a gente fez de errado. Mas algumas pessoas, elas ficam nisso. E às vezes se acontece um negócio, uma coisa dessa no trânsito, a pessoa vai ficar aborrecida o dia inteiro. Ela não sai daquele sentimento de raiva, né? E fica naquilo ali e vai alimentar mais, porque ela vai passar raiva com outras coisas ou vai, né? E continua reclamando, maldizendo, né? Pode falar. Falar rapidinho. Só completando, né, umas frases aí e só corrigir pequeno detalhe de uma fala da irmã. A palavra diz que Jesus Cristo veio nos libertar do pecado. Uhum. Então, a partir daí, nós não somos o nosso pecado. Nós fomos. Justamente pelo que o irmão falou. Acidentalmente, às vezes. Acidentalmente. O pecado na nossa vida se torna um acidente. Uhum. Não mais uma prática. É isso que nos diferencia de quem está no mundo. Uhum. Não que nós somos melhores que ele. Mas a partir de quando nos convertemos a Cristo, ele nos liberta do pecado. Uhum. E o fato de sermos livres do pecado nos faz ter o poder de escolha. Como o Tiago diz que o homem não tem poder de refrear a sua língua, ele está dizendo do homem comum, não do homem em Cristo. Porém, a gente falha, nós somos seres humanos, às vezes nós damos lugar à nossa carne. E é de fato isso. Né? O que o irmão falou acontece comigo de vez em quando. Vocês sabem como eu dirijo, eu tenho pedido ao Senhor para me converter no branco. Você também faz os outros irmãozinhos passar raiva. Passar raiva, né? Eu tenho, na verdade, aqui no Espírito Santo vocês me fazem passar raiva, porque a gente não dirige diferente. Mas em relação a tudo isso, a gente tem que entender a primeira coisa. Tiago nos ensina que o poder que Deus nos deu está em nossas mãos. Deus nos deu um poder que vem através do Espírito Santo de agirmos como Ele agiu. E o poder é dado através do Espírito Santo, porque é o fruto do Espírito, a longanimidade. O fato de você refrear a sua língua te torna o domínio próprio. É um homem longânimo, domínio próprio. São frutos do Espírito. É o fruto, né? Na verdade, é um conjunto de coisas que se torna um fruto, que é de quem tem a vida com Cristo. Isso eu percebi durante os anos da minha vida. Os irmãos aí viveram muito mais tempo que eu, né? A maioria. Então sabe que quanto mais a gente vai vivendo na obra, mais a gente vai se aprofundando na palavra do Senhor, o Senhor vai nos dando mais o Espírito Santo e a gente se torna uma pessoa melhor. Não porque a gente quer, porque é nosso, mas é o Espírito Santo que vai nos moldando e nos fazendo viver em comunidade. Isso é a igreja, viver em comunidade. Então o Senhor vai nos ensinando, nos moldando. Às vezes a gente falha, a gente tropeça, porque a palavra diz que o pecado, né, não com essas palavras, mas nossa vida ele se torna um acidente. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer, se pecar, ou seja, se nós pecarmos, então nós temos um advogado. Não é mais uma prática diária, porque muitos fazem disso aí uma prática. Eu sou pecador, por isso que eu posso essa palavra. Eu sou pecador, então faço, não olha para mim não, olha para Jesus. Não é o que Tiago nos ensina. Tiago vai nos falar até que as amizades corrompam os nossos costumes. Vai falar de Tiago 4, né? Depois mais à frente um pouquinho. Então ele vai dizer que a nossa amizade, o meio em que nós vivemos, diz quem verdadeiramente nós somos. Então tudo isso que os irmãos estão falando é o quê? A nossa vida com Cristo nos faz buscarmos mais ainda Ele e andarmos com pessoas que procuram agradar ao Senhor. Nós não devemos excluir ninguém. O próprio Tiago já fala disso, não fazer a acepção de pessoas. Pelo contrário, nós vamos resgatar essas pessoas. Por conta de nós mesmos? Não. Através do Evangelho, por Cristo. Porque nós também fomos alcançados por esse amor, como a irmã me mencionou. Deus ama tanto a mim, quanto a quem está lá agora cometendo um assassinato ou um estupro, qualquer outra coisa. Igualmente. Porque a palavra do Senhor diz que Ele me amou quando eu ainda era pecador. Quando eu ainda era Quando a gente chafurdava na lama do pecado, Ele já nos amava. Eu trouxe a palavra aqui esses dias sobre isso. Deus
Senhor disse que Ele nos amou, se eu não me engano é o próprio Paulo, quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando ainda vivíamos na prática. Então nós não somos melhores que ninguém. Nós falhamos, erramos, mas nós temos um advogado. Nossa vantagem é que nós não temos uma condenação direta. Quando estamos em Cristo, nós temos Ele para nos guardar. Agora, se não estamos em Cristo, nós não temos um advogado. Então, o amor ao próximo, que é a base do ensinamento de Cristo, é você trazer para as pessoas isso também. A reconciliação com Deus. Se eu digo que eu amo a Deus e eu não me preocupo com a conversão do próximo, eu estou sendo enganado, me enganando. Eu estou me enganando. E é justamente o que Tiago fala em toda a sua carta, que ele fala que a fé sem obras ela é morta. E não é obras de caridade. Lembre-se que obras que Tiago está falando, ele vai falar, por exemplo, que nem a irmã mencionou aqui na última aula, ele vai falar de Abraão. A obra que Abraão teve foi de obediência. Então não é obras de caridade que Tiago está falando, que a fé sem obras é morta. É de atitude, é de verdadeiramente você se comprometer com a obra do Senhor. Então é justamente o fato de você, o seu testemunho, como o irmão bem mencionou, a gente erra, mas as pessoas estão olhando para nós, o nosso testemunho. Qual o testemunho que nós temos dado? Então são palavras que na carta de Tiago, como a gente tem aprendido, tem nos ensinado muito a respeito da caminhada cristã, como a irmã bem mencionou. Tiago não escreve uma carta para ímpio, ele escreve para a igreja. Então, são alertas para nos ensinar a caminhada cristã, como nós devemos agir de acordo com a palavra do Senhor. Bem? Não, tudo bem. Só para finalizar, posso finalizar aqui, irmão? Depois você... Só para finalizar, se a gente voltar lá no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer o seguinte, né? A palavra vai dizer o seguinte: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Né? Se a gente vem para a igreja e não cuida da língua, né? Então a nossa religião é vã. Tem gente que fala assim, interpretação, não sei o quê. Não, aqui existe alguma outra interpretação aqui está muito claro. Né? Então Deus vai falar que nós dentro, aquilo, voltando naquilo que a gente estava falando na primeira aula, né? Também não é só importante aquilo, o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é muito importante. Mas o nosso relacionamento com os nossos irmãos, no dia a dia, o nosso trato do dia a dia com as pessoas é igualmente importante. Né? Isso é um reflexo daquilo que você é com Deus. A maneira que você trata os outros. Você tem que lembrar que o irmão é criatura de Deus, feita à imagem de Deus, está aqui na palavra. Né? Como é que você fala mal do seu irmão, que é feita, amaldiçoa o seu irmão, que é feita semelhança de Deus? Você amaldiçoa, né? O próprio Criador, quando você amaldiçoa a sua obra. Né? Você dá um testemunho contrário do que aquilo que Deus nos pede, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos.